Certo? Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos de volta a mais uma edição do Fala Tailandês, com Dan. Agora, a alta temporada começou de vez, até mesmo aqui em Isan. Tem muitos homens de meia idade, muitos rostos novos e frescos, circulando com freelancers que eu vejo aqui há anos, que passam por vários homens. E todos eles andam por aí parecendo completamente apaixonados. Então, lugares como Pattaya, Chiang Mai e Phuket vão ter muitos caras se apaixonando por mulheres tailandesas nesta alta temporada. Então, prepare-se para algumas histórias novinhas em folha. Agora, no meu último vídeo, foi extremamente interessante ver o que vocês tinham a dizer nos comentários. Eu pedi para vocês compartilharem suas próprias experiências, o que vocês passaram, há quanto tempo vocês estão aqui na Tailândia, há quanto tempo vocês vêm para cá, nos comentários. E vocês nunca deixaram de contribuir. Então hoje nós vamos passar pelos seus comentários e experiências aqui na Terra dos Sorrisos com as mulheres tailandesas. Então vamos começar. Dan, eu vou para Pattaya em 11 dias, pela terceira vez este ano. Mas para ser sincero com você, Dan, eu estou me sentindo um pouco para baixo. Minha garota tailandesa de 20 anos, que conheci antes, agora sumiu do nada desde sexta-feira. Quando ela sabe que eu estou voltando para a Tailândia, eu vejo ela online, no Facebook e tudo mais. Ela só está me ignorando. Agora, minha história com ela foi uma loucura. Mentiras, enganos, atividades empolgantes no quarto e atividades ilegais, morte, conhecer a família e muito mais. Fico feliz em compartilhar minha história com você e espero que ela seja publicada, pois sou um grande apoiador do canal. Certo, Eric, você não mencionou quantos anos tem, mas uma garota tailandesa de 20 anos nas áreas turísticas. Os caras vão ficar babando e espumando pela boca por causa dela. Agora é alta temporada e muito provavelmente um dos namorados dela chegou aqui na Tailândia, levou ela para sair e deu a ela um pouco de férias. Ou alguém tirou ela do bar por um bom tempo e talvez ele tenha mais dinheiro do que você. E é disso que se trata, é sobre o dinheiro. Então, infelizmente, eu diria para você seguir em frente e simplesmente arrumar outra. Se você vacilar, especialmente com as garotas jovens nas áreas turísticas, elas têm tantos homens para escolher. Há tantos homens que jogam dinheiro para uma garota jovem e bonita aqui na Tailândia. E vai ser muito difícil para você mantê-la só para você. Então, venha para Pattaya, encontre outra ou várias outras e aproveite suas férias. Certo, isso foi do Eric. Agora, o próximo é do Tim. Concordo com o Dan após muitos anos morando na Tailândia. A grande maioria das garotas de bar são totalmente honestas. Elas dizem o que querem e precisam, mas muitos homens não ouvem. Eu conheci algumas boas garotas que nunca estiveram perto de um bar ou de Pattaya. Essas garotas tentaram pegar cada centavo que conseguiram. Já perdi a conta de quantas garotas normais me disseram que faz parte da cultura tailandesa o homem pagar. Ou então, quero um homem bom, com um grande coração e uma carteira ainda maior. Eu diria que existem algumas mulheres decentes por aí, mas pelo menos 90% das vezes você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Certo, pessoal? No meu último vídeo eu expliquei que não são só as garotas de bar que podem te deixar sem nada. Quero dizer, é bem óbvio o que as garotas de bar estão fazendo. Você é só um cliente. E elas vão dizer o que puderem para conseguir mais dinheiro do que normalmente conseguiriam, por uma noite rápida com você. Então você não pode realmente culpar as garotas por serem otimistas. Quando um cara está babando por elas e levando tudo com a carteira, elas vão te deixar seco. Mas essas não são as mais perigosas. As piores são as que fazem parecer que elas têm seus próprios negócios, têm um emprego profissional, têm dinheiro no bolso.
E você é justamente aquele estrangeiro especial que é totalmente diferente de todos os outros estrangeiros. Elas se apaixonaram por você e vão te encher de demonstrações de amor ao máximo e fazer você ficar completamente apaixonado. E quando você se apaixonar por elas e estiver emocionalmente envolvido, elas vão fisgar esse grande peixe e vão te explorar ao máximo. Porque muitas dessas mulheres estão com dívidas enormes ou vivem um estilo de vida que não podem bancar. Mas você pode bancar isso para elas e elas vão ser suas namoradas para conseguir o que querem. Mas não espere que elas sejam leais e não espere que fiquem com você para sempre. E espere que elas queiram que você as encha de presentes e dê dinheiro sempre. E claro, coloque-as na folha de pagamento mensal e continue pagando para que elas sejam sua garota. Agora ele está em um apartamento em Bangkok, parado na varanda. Ele está chorando na sua cerveja, Chang. Se perguntando onde tudo deu errado. Certo, a próxima é do JDOG 69. Dan, eu moro aqui há mais de 13 anos. Você está absolutamente certo. Eu viajei pelas áreas turísticas, algumas ilhas, Isan, Udon, Korat, Konkan, etc. Conheci e interagi com todos os tipos, garotas de bar, garotas normais com empregos, etc. Quase todas essas garotas são totalmente diferentes do que eram quando as visitei pela primeira vez. Anos atrás, até as garotas de bar eram legais e buscavam uma vida melhor. Agora é 100% focado em dinheiro. É só pegar, 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 sem nenhum esforço. Agora elas não estão nem aí. Os simps e patrocinadores são os principais culpados, mas o maior motivo é a mídia social. E especialmente durante a pandemia, eu estava aqui. E a forma como essas garotas se adaptaram se reflete nas ações de hoje. Isso também se aplica às garotas normais. E sim, a maioria das que têm empregos públicos tem dívidas enormes. É como o colapso imobiliário de 2008, quando os bancos emprestavam para pessoas que simplesmente não podiam pagar de volta. Essas garotas vêm nas redes sociais, as garotas de bar e suas amigas em iates de festa, em hotéis de luxo, resorts, comprando ouro, iPhones, etc. E assim por diante. E compreensivelmente, elas querem uma fatia desse bolo. Elas não são burras e agora são tão enganosas quanto as garotas do bar. Além disso, qualquer garota com boa educação, sem filhos, atraente e com a vida em ordem jamais seria vista com um estrangeiro. Estou falando das garotas realmente bonitas que vivem em Bangkok, etc. Indo aos bares e clubes de alto padrão em Bangkok, onde as garotas vão para conhecer tailandeses ricos e bem-sucedidos. Você não vai ficar por muito tempo quando perceber que é um mundo totalmente diferente. Ainda amo muito este lugar, mas a vida oculta das garotas tailandesas e as regras modernas que elas seguem mudaram completamente. A maioria dos caras simplesmente não entende, ou pior, simplesmente não quer entender. Eu tenho histórias que fariam os caras ficarem de cabelo em pé, que as garotas tailandesas me contaram. E eu já vi outros caras entrarem em relacionamentos com todos os tipos de garotas que mencionei, que se expõem para sair ou interagir com homens estrangeiros. E sim, existem raras exceções a isso, mas essa é a minha experiência e observações durante esse tempo. Galera, nas férias vocês não veem o que realmente acontece aqui. Não estão no centro das coisas. Vocês não têm amigos tailandeses de verdade para contar o que fazem. Mas quando você mora aqui, você convive com todos os tipos de pessoas diferentes. E é muito interessante ouvir as histórias de todo mundo. E aqui, pela minha experiência, é um lugar de fofoca e todo mundo gosta de fofocar. Os estrangeiros e os tailandeses. Então, enquanto você tiver 2 ouvidos para ouvir, eles vão te contar tudo. E é uma loucura o que realmente acontece. Mas a menos que você more aqui, você realmente não consegue entender. Daniel, como você sabe, sou inscrito no seu canal há anos.
Já estive na Tailândia muitas vezes, pelo menos 20 vezes ao longo de 30 anos. Eu, pessoalmente, conheço pelo menos 4 pessoas que foram totalmente enganadas por garotas de bar tailandesas. Eu, pessoalmente, sou um pouco mais esperto, sou casado, convivo com tailandeses. Quando eles percebem que você não é um otário, eles se abrem e te contam o que pensam sobre o Farang. As histórias que me contaram fariam um episódio de EastEnders parecer tranquilo. Essas pessoas realmente não têm noção. Esses Farangs são mais iludidos do que se imagina. Eles vivem em uma bolha e acham que o dinheiro os torna diferentes, em vez de serem um alvo, que é o que a maioria desses estrangeiros realmente são. Um alvo. Dan, você é uma estrela. Continue e não pare o que está fazendo. Certo, pessoal? Agora, isso é o que diferencia alguns de nós do resto das pessoas. Alguns de nós realmente ouvem o que as garotas falam sobre nós, estrangeiros. Esse cara tem experiência no cenário dos bares e no que elas disseram para ele. E eu tenho experiência no cenário profissional. As mulheres que têm empregos de verdade aqui e o que elas me disseram, e elas... Isso faria você ficar arrepiado. Tem muitas histórias que eu não posso contar no YouTube. Primeiro, o YouTube iria bloquear, e segundo, eu seria linchado, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. E eu realmente tento me limitar às histórias que vocês me mandam, porque as minhas próprias histórias ninguém acreditaria. Elas são muito malucas. Mas pessoal, quando vocês ouvem o que essas mulheres têm a dizer e o que elas pensam sobre os estrangeiros, os maridos, os namorados, etc., isso deixaria vocês extremamente chocados. Certo? Nosso próximo comentário é do Zolkins. Eu só quero acrescentar um fato interessante. Estando na indústria de navios de cruzeiro há mais de 13 anos e tendo estado na Tailândia muitas vezes. Não é só Isan e a cena dos bares, etc. Conheci várias garotas tailandesas a bordo com o mesmo esquema, manipulação, mentiras, etc. Já vi tripulantes sendo explorados também a bordo com histórias parecidas. Também conheci garotas tailandesas trabalhadoras e boas, não vou mentir. No entanto, a maioria é exatamente o que Dan está falando. Manipulação no seu melhor, considerando que a maioria das pessoas que trabalha a bordo está com problemas, dívidas, etc. E elas são tão parecidas com as histórias em terra. Certo, então até mesmo um cara trabalhando em um navio de cruzeiro consegue ver como são as mulheres tailandesas, com os otários com quem elas estão a bordo desses navios. E ele ouve e vê as mentiras e a manipulação. Ele já viu membros da tripulação serem completamente explorados por essas mulheres. Preciso dizer mais alguma coisa? Isso acontece com a maioria dos homens e os poucos sortudos estão em uma boa situação. Mas normalmente também, esses poucos sortudos estão realmente dando a essas mulheres a vida com que elas sempre sonharam, que elas sempre quiseram. Mas existem alguns casais normais que não se baseiam apenas em dinheiro. Mas aqui no Sudeste Asiático, você vai achar muito difícil não estar com uma mulher, não importa a idade dela, que não queira uma vida melhor. Mesmo conhecendo uma tailandesa de 70 anos, ela ainda espera que você construa uma casa, compre carro e moto, etc. Mesmo que, na realidade, ela já deveria estar estabelecida. Mas é como eu sempre digo, e como minha ex costumava dizer, ficar com um Farang pra quê? Você precisa tirar alguma coisa deles? Mas também, como esse cara disse, existem algumas tailandesas boas por aí, mas a maioria vai te manipular e te deixar sem nada. O próximo comentário é do Freedom. Tenho experiência direta, pois casei com uma tailandesa que conheci nos Estados Unidos da América, na faculdade, em 1982. Ela não era de festas e nem bebia. Isso foi em 1982 e nós ficamos casados por 10 anos. As características que ela tinha me lembram tudo o que ouço nas suas histórias, Dan.
Basta dizer que depois do meu divórcio com ela, eu nunca mais quis ter nada a ver com o Oriente. No melhor dos casos, é uma cultura totalmente diferente que eu não entendo. E eu estou tão feliz por estar livre disso. Sim, ela ensinou bem a nossa filha. Empatia não existe no dicionário deles. Pela minha experiência, você está falando a verdade. Além disso, aquele divórcio me custou muito dinheiro e sofrimento. Mas, felizmente, eu segui em frente e estou felizmente casado com uma garota que conheci na minha cidade natal. Certo, a próxima é do Florim. Eu pessoalmente gosto de como esse cara coloca as coisas. Pessoalmente, eu me pergunto se uma garota tailandesa normal poderia se apaixonar por um estrangeiro, a menos que ela experimente amor à primeira vista. E o cara é um verdadeiro top model ou uma pessoa famosa. Qual seria o interesse dela em ficar com um cara comum que não consegue encontrar garotas em seu próprio país, especialmente com uma diferença cultural tão grande? Nós não estamos em um filme da Walt Disney. Uma história tão antiga quanto o tempo. Tão verdadeira quanto possível. Certo, pessoal, vou encerrar por aqui. Beleza? Tem muitas mensagens, muitos comentários. E se você voltar ao vídeo anterior que eu fiz, pode ler todos por conta própria. Ontem tive uma conversa interessante com um homem de 75 anos na seção de comentários de um dos meus vídeos. E ele está casado há muito tempo. E agora ele se envolveu com uma mulher tailandesa que não fala absolutamente nada de inglês aqui em Isan, e eles estão se comunicando por meio de um aplicativo de tradução. Agora, o motivo pelo qual estou mencionando isso é que esse cara até que tinha um ponto. E em um dos meus últimos videoclipes que postei nos vídeos curtos, é realmente sobre a história desse cara. 75 anos de idade, casado há muito tempo com uma mulher. Ela faleceu e agora ele procura companhia. Não se trata apenas das atividades no quarto, é muito mais sobre a companhia. E muitos desses caras que foram casados por muito tempo e não estão namorando são a moda antiga. Porque antigamente era função do homem cuidar da mulher e dar a ela uma vida melhor. Porque a quantidade de dinheiro que essas mulheres poderiam ganhar no Ocidente ou no seu próprio país de origem, elas não conseguiam ganhar o mesmo tanto que um homem. Mas tudo isso mudou entre 1950 e 1970 em todo o Ocidente. Então, se elas ficaram fora do mercado de namoro por muito tempo, ainda vão ter aquela mentalidade antiga. Se vierem para a Tailândia, são candidatos ideais para mulheres tailandesas, que não se importam. Não importa se você tem 2 cabeças, 4 braços, 6 pernas, é velho ou jovem. O que vale é ter dinheiro, infelizmente. E um cara mais velho, que tem valores antigos e tradicionais, que quer dar à sua mulher a melhor vida, enchê-la de presentes e fazê-la feliz. É ideal para essas mulheres tailandesas escolherem eles, mas também é ideal para homens mais velhos que ainda são a moda antiga e não se importam de cuidar de uma mulher. Eles vão conseguir o melhor tipo de acordo aqui, desde que não se deixem enganar ou permitam que a mulher os engane. Mas eles podem ficar com uma mulher e fazê-la feliz, e isso os faz felizes. E eles têm essa companhia e a mulher consegue o que ela procura. Ela pode se destacar na comunidade, se exibir e levar uma vida confortável, sem precisar trabalhar ou se preocupar com dívidas e estresses. Vão embora. Então, na verdade, isso acaba funcionando. Não estou dizendo que é certo, eu não acho que seja certo. Mas eu meio que entendo o ponto de vista daquele cara quando conversei com ele ontem, e ele não conseguia entender que as coisas mudaram hoje em dia. Lá no Ocidente, as mulheres podem ganhar mais dinheiro do que os homens. Elas podem ganhar o mesmo dinheiro que os homens. Elas não precisam de homem, conseguem se cuidar, exceto se houver algum vagabundo. Alguém que está, morando em um apartamento de um quarto com alguns filhos. Totalmente desprezível e tóxica, mas bonita e consegue homens com facilidade por um tempo.
Esses são os piores tipos de mulheres para se envolver. Mas qualquer mulher com valores e amor próprio geralmente já tem a vida organizada, especialmente na meia-idade ou mais velha. No Ocidente, namorar alguém com pouco mais de 20 anos significa construir uma vida juntos. Não é só você fazendo isso, vocês fazem juntos. Quem tiver o melhor emprego pode oferecer mais. Normalmente é o homem, mas nem sempre. Se o homem tiver o melhor emprego, ele terá que oferecer mais. No início dos 20 anos, isso é normal e esperado. Vocês estão construindo uma vida e crescendo juntos. Mas quando uma mulher está nos seus 30 anos, meia-idade ou mais velha, você não deveria ter que comprar ou construir uma casa que nem está no seu nome para ela. Pagar um salário mensal só para ela ser sua namorada e sair com você. Para mim, isso é completamente insano. E sim, eu não quero incomodar as pessoas, porque eu sei que tem muitos caras aqui. Eu conversei com eles que pagam um salário mensal para aquela mulher ficar com eles, mas é algo que eu nunca faria. Eu não quero comprar amor, eu preferiria ter uma boneca inflável e chamá-la de Mandy. Eu não preciso desse tipo de relacionamento falso. E eu certamente não quero cuidar de uma mulher de meia idade. Ela deveria cuidar de si mesma. Mas, como eu já disse antes, essas mulheres não ganham tanto dinheiro assim. Elas não conseguem ganhar o dinheiro que as mulheres têm no Ocidente. Por isso, elas buscam estrangeiros que possam oferecer uma vida melhor, já que é difícil conseguirem sozinhas. Então você não pode culpá-las. Quando um cara está babando, espumando pela boca, sendo o maior dos simps, você realmente não pode culpar as garotas por aproveitarem esse cara. É o que é. Agora, pessoal, se vocês têm sua própria história real, seja boa, ruim ou feia, por favor, tirem um tempo para escrevê-la. E compartilhem com pessoas do mundo toda a sua perspectiva, sua experiência e sua história real. Na esperança de que isso possa ajudá-los. Se eles decidirem morar aqui na Tailândia ou se envolverem em um relacionamento sério com uma mulher tailandesa, que normalmente está fora do alcance deles. Envie seus e-mails para thaitalk@gmail.com e eu vou compartilhá-los no canal. Cuidem-se e se priorizem. Procurem usar isso aqui mais do que aquilo. Fiquem seguros e, por favor, não fiquem falidos aqui na Tailândia e não fiquem emocionalmente abalados. E pessoal, eu fiz uma playlist com todas as músicas que eu criei com inteligência artificial e edição. E eu dançando como um maluco, só para rir, mas já teve gente querendo comprar. Então eu coloquei informações sobre como posso te enviar a música, etc. Caso você tenha interesse. Mas tirando isso, pessoal, eu fico feliz em fazer só por diversão mesmo. Se cuidem, se amem muito. Tchau por enquanto, até mais.